A gente vai começar o programa conversando via Skype com o Dr. Marcos Nobel, que é cardiologista, é vice-presidente do Hospital Albert Einstein. Ele já está aqui. Bom dia, doutor. Prazer revê-lo. Como vai? Está me ouvindo bem? Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Graças a Deus, e para a gente é um privilégio muito grande poder conversar contigo e eu quero entender, assim como toda a população, o que é que a gente precisa saber agora sobre essa pandemia, como é que está a situação? Olha, primeiramente, assim, acho que toda a população já está sabendo muito bem sobre essa pandemia, né? Desde o começo dela na China até a ida para a Europa, depois a chegada dela no Brasil em 26 de fevereiro, quando aqui no Einstein nós fizemos o primeiro diagnóstico laboratorial do Covid, um paciente totalmente estável. Agora o epicentro mundial do Covid, que está sendo em Nova York, e os casos aumentando progressivamente aqui em São Paulo. Eu acho que o mais importante é todos nós não entrarmos em pânico, sabermos do que está acontecendo, mas também ter muita cautela, muita responsabilidade e seguir todas as orientações que os nossos governantes estão nos colocando para manter o isolamento social, manter todos os cuidados de higiene, visando o quê? Evitar a propagação desse vírus, evitando também um afluxo muito grande de pessoas para o sistema de saúde e que todos nós podemos depois nos curarmos caso pegamos essa virose. É verdade que grande parte da população será contaminada e que a questão do isolamento social é para a gente não ter uma alta demanda no serviço médico? Exatamente, exatamente. A gente sabe que em todas essas viroses, boa parte da população, e esse é um vírus que se contagia muito facilmente, boa parte da população vai ser contaminada, chegando até 60%, 70% da população. O grande problema, e o isolamento social se faz necessário, é para que todas essas pessoas não se contaminem num exato momento. Quando se fala que muitas vezes essa virose é uma gripinha, vai resultar numa gripezinha, muitas vezes é verdade, porque nós sabemos que 80% a 85% da população vão ter sintomas leves. O grande problema são os 15%. Grupos de risco, pacientes idosos, cardiopatas, pneumopatas, pacientes oncológicos e imunossuprimidos. Essas pessoas têm uma tendência maior a ter complicações da doença. Então, se nós formos pegar uma população tão grande como a nossa aqui de São Paulo, 15% é um número muito grande. E desses 15%, nós sabemos que 5% vão ter um quadro um pouco mais pronunciado e precisar de um suporte de terapia intensiva. Então, se toda a população pegar essa doença num curto espaço de tempo, o nosso sistema de saúde não vai ser suficiente para abranger todos esses pacientes e dar o serviço que todos merecem. E aí nós teremos o colapso do sistema de saúde. Com o isolamento social, nós conseguimos espaçar um pouco mais essa contaminação, de tal modo que quando as pessoas tiverem o problema, quer seja leve, moderado ou até grave, todos tenham acesso ao sistema de saúde. Perfeito. Você ainda há pouco falou sobre pânico, né? Que as pessoas não precisam entrar em pânico. Infelizmente, a gente tem visto pessoas muito assustadas. E quando você coloca muito bem esses números, e inclusive a questão dos pacientes que estão lá no grupo de risco, também vale lembrar que não é porque está no grupo de risco que, obviamente, vai chegar a morrer, né? A perder sua vida. A gente está até hoje celebrando, porque a gente tem um apresentador aqui da Rede Vida, que é o Dr. Ives Gandra, que esteve internado, que passou por uma cirurgia, teve um pré-infarto. Nesse meio tempo, ele também pegou o Covid, mas já está em casa. Era um paciente de alto risco, mas que teve alta, graças a Deus. Os pacientes do grupo de risco também podem passar pelo vírus e sair dessa bem, ou não? Sim, com certeza. Quando a gente fala assim de estatísticas, né? Nós imaginamos que a grande parte do grupo vai ter uma evolução, mas eu tenho muitos pacientes também de 80 anos, cardiopatas, que realmente tiveram uma gripezinha. E o outro lado da moeda também é verdadeiro. Pessoas jovens que não têm nenhum fator de risco, pegando uma fase mais avançada, mais grave da doença também. Só que eles são pontos fora da curva. A grande maioria segue essa tendência. O jovem dificilmente vai ter problemas mais sérios e o idoso
tem uma frequência maior, mas você sempre vai ter pontos fora da curva também. Ok. A gente ouve muito falar que esse vírus, ele causa lesões pulmonares. Mas como eu estou conversando com um cardiologista, aliás, o doutor Marcos Nobre é meu cardiologista, eu queria saber se o Covid ele pode causar algum tipo de lesão na musculatura do coração. Sim, o maior problema do Covid que leva as pessoas a um hospital, aos sintomas, à UTI, é a parte pulmonar. Quando o vírus entra na célula pulmonar e começa a inflamar, e aí você tem o quadro de insuficiência respiratória. Porém, nós sabemos que em alguns casos, chega até 10% dos casos, você pode ter o que nós chamamos de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco. E essa miocardite pode ser muito variável, ela pode ser muito leve até miocardite mais expressiva. Então, isso pode acontecer também, não é o principal sintoma, o principal sintoma que todos devem ficar muito atentos é a falta de ar quando acomete o pulmão. Ok. Falando em sintomas, doutor, eu tenho lido muita coisa em relação aos exames e, infelizmente, eu mesma não fico segura em relação aos exames. Tem horas que eu leio que esse exame ele não é 100% confiável, que tem um índice grande de erro, tanto o exame de orofaringe quanto esse exame rápido, esse teste rápido que chegou agora. O que a gente pode perceber como sintoma que caracteriza o Covid-19? Muitas vezes, Cláudia, eu tenho conversa com pacientes que me falam de alguns sintomas que eles tiveram há 10 dias atrás. E conversando um pouco mais com ele, fala assim, você pegou, graças a Deus, você teve o Covid, um quadro muito leve, né, que a pessoa nem percebeu. Recentemente tive um paciente que me ligou, falou todos os sintomas iniciais e ele estava fazendo ginástica. E eu falei assim, você está com Covid. Então, os sintomas eles são variáveis, mas você pode ter uma febrícula, você pode ter dor muscular, você pode ter dor de garganta, uma tosse, e um dos sintomas muito, muito comuns é a perda do olfato e do paladar. Muito comum isso aí, praticamente patognomônico de um quadro de Covid-19. Normalmente, quando você está nos primeiros dias, até o 7º dia, aquele suave nasal, onde nós coletamos o PCR para o vírus, para o Covid-19, ele tem uma sensibilidade maior. Aí você vê diretamente o vírus no exame. E agora, recentemente, estão chegando os testes rápidos, que são de ponta de dedo, em que nós vamos analisar os anticorpos da pessoa para esse vírus. Então, você tem um anticorpo de fase aguda, que é o que nós chamamos de IgM, que nesses testes rápidos tem um potencial de falso negativo muito grande, ou seja, você tem o problema, mas o exame não mostra o resultado positivo. E você pode também ter os anticorpos de fase mais crônica, ou seja, quando o organismo já tem uma certa memória para aquele vírus, que é o IgG. Então, quanto mais tardio você faz, vamos supor, eu tive o sintoma agora, e daqui 2 semanas eu faço esse teste da ponta de dedo, nós temos uma sensibilidade maior para detectar os anticorpos IgG, de fase mais crônica de memória. Então, basicamente, esses testes rápidos, eles têm muitos falsos negativos, mas tem que ser orientado por um médico qual é o melhor momento de se fazer e qual resultado você almeja ter quando você faz esse exame. Ok. E aí eu quero aproveitar para tentar entender um pouquinho essa pesquisa do plasma, agora que está ligada aos anticorpos, né? E eu tenho lido que as pessoas que podem colaborar com essa pesquisa são pessoas que deram positivo no exame de Covid, que deram positivo no exame nasal ou nesse teste rápido. Como é que é isso? Então, seguindo doenças pregressas em que foram feitos essa coleta de plasma de pacientes convalescentes de algumas viroses e utilizada posteriormente em pacientes graves, foi feito um protocolo em que aqui o Einstein já está dando andamento a esse protocolo, que é a coleta de plasma de pacientes convalescentes e que esse plasma é processado e administrado posteriormente em pacientes graves, enfermos que estão na UTI. Isso tende a ajudar essas pessoas, através dos anticorpos desses pacientes, para o paciente da UTI poder ter uma recuperação um pouco melhor. Para esse protocolo específico, o resultado do suave nasal tem que ser positivo.
Tá? Então, todas as pessoas que tiveram Covid-19 já estão praticamente normais, tiveram um swab positivo, PCR positivo para Covid-19, esses sim podem entrar. Então, quem tiver a intenção de doar o seu plasma para ajudar o próximo, pode entrar em contato, por exemplo, aqui no banco de sangue do Hospital Albert Einstein, que vai ser dado todas as explicações técnicas de como é o processo para a doação. Perfeito. Doutora, as pessoas que foram contaminadas, que tiveram esses sintomas, mesmo esses sintomas que foram característicos de uma gripe leve, elas podem se considerar curadas? Elas não pegam mais o vírus? Elas contagiam outras pessoas? Como é que é isso? Cláudia, esse é um grande problema. Como é um vírus novo, quer dizer, essa mutação do vírus é uma mutação nova e nós já estamos tendo algumas outras cepas se formando, porque uma característica do vírus é que ele vai se mutando. Você pode ter realmente uma imunidade transitória. Infelizmente, essa imunidade não é que nem, por exemplo, da hepatite B ou da hepatite A, que quando criancinha, quando você vai ter 70 anos, você faz os anticorpos, eles estão lá e você é imune à hepatite A. Então, nós não sabemos qual é a duração da imunidade e também como que é essa imunidade. Se é uma imunidade total, parcial, para uma cepa, para mais de uma cepas. Então, a pessoa que teve, ela pode fazer o teste rápido, onde vai aparecer aquele IgG. IgG sendo positivo, que é o anticorpo de memória, essa pessoa ela vai estar imune. Agora, até quando? Infelizmente, nós não temos essa resposta. Torcemos para que essa imunidade dure até o momento em que as vacinas comecem a surgir e aí sim conferir uma imunidade para toda a população, para que nós barramos o crescimento desse vírus. Então, eu vou aqui para a tela para acompanhar as perguntas e vou fazendo para você, tá bom? Claro. Então, vamos lá. Aqui, vamos, não se identificou, ela diz, tenho cardiopatia hipertrófica, tenho que usar máscara ao sair? A questão de você, veja, nós sabemos que os cardiopatas têm o maior risco de contrair, de adversidade, de gravidade quando contraem o Covid-19. Então, a depender do lugar onde ela vai, ela tem que usar máscara. Por exemplo, qualquer lugar com aglomeração, primeiro que assim, sair só para o necessário. Mas se tiver que sair, usar máscara em qualquer lugar que tenha aglomeração, sim, para você evitar o contágio. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. É da Bianca, ela é de Santa Bárbara. Gostaria de saber quanto tempo o vírus demora para se manifestar e se é verdade que tomar chá, bebidas quentes ajudam. Então, o período de incubação da virose ou de qualquer outra, mas dessa especificamente, pode variar até 14 dias. Então, se você teve um contato, você pode manifestar a doença e os sintomas em até 14 dias. Geralmente, a grande parte dos sintomas a gente costuma ver entre o quinto e o sétimo dia. Porém, até 14 dias é possível. Agora, boa parte desses vírus, eles podem ficar na rinofaringe, nasofaringe, orofaringe. Então, às vezes, fazer gargarejos pode ajudar a eliminação do vírus. Água quente, essas coisas, brincam, né, também que o álcool, beber álcool também pode matar o vírus. Isso não é nada, não tem nenhum embasamento, mas o mais importante é você evitar a entrada do vírus. Então, em qualquer local em que você tem aglomeração, aí sim, o uso da máscara, lavar a mão com água e sabão, ou quando não tiver o álcool gel, evita em que você tenha o vírus na mão, que depois leve para a boca e ele entre no nosso organismo. Eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu aqui, daqui a pouco eu volto para os nossos telespectadores, mas as pessoas estão falando muito da possibilidade, porque antes falava-se sempre que o vírus era ou pelo contato, né, através das gotículas de saliva, ou pelo contato com superfícies contaminadas. Hoje, principalmente depois do tigre negro lá em Nova York, acham que existe a possibilidade desse vírus ser espalhado pelo ar. Isso está comprovado? Como é que está sendo feito esse estudo? Então, por exemplo, o grande problema dos ambientes de UTI, em que o paciente é submetido a alguns procedimentos, tipo intubação, aspiração das vias aéreas, tudo, em que o paciente tosse,
nós sabemos que o ar inteiro ele pode ficar contaminado. Por isso que boa parte dos profissionais de UTI, eles, quando não estão 100% bem aparentados, ou mesmo bem aparamentados, eles podem se contaminar. Então, o vírus ele fica um pouco no ar. É óbvio que estou falando de um ambiente de UTI. Você está num elevador, de repente uma pessoa contaminada tosse e logo em seguida entra uma pessoa, aí sim ela pode contaminar, mas não é assim que na rua o vírus está passeando pela rua. Aí não, é mais em superfícies mesmo. Ok, vamos lá, de volta para as perguntas. Deixa eu só abrir a tela aqui. Da Maria, gostaria de saber um pouco sobre o estudo em pacientes com cloroquina e azitromicina. A pessoa que já pegou o Covid-19 pega novamente? Quer dizer, ela fez duas perguntas. Vamos primeiro, então, responder a Maria sobre a cloroquina e a azitromicina. Queria a sua opinião, eu sei que é controversa essa opinião, cada médico pensa de uma forma e pessoas que nem são da área médica estão dando seus palpites, né? Mas qual seria a sua opinião, doutor? A questão da cloroquina e da azitromicina é um assunto extremamente controverso e, na minha opinião, ele está sendo meio politizado, né? Veja, todos nós da área de saúde, e quando nós vamos entrar com a medicação para pacientes cardiopatas, pneumopatas, nós somos embasados cientificamente. Por exemplo, para dar um remédio de colesterol para uma pessoa que já teve um infarto, nós tivemos inúmeros estudos com milhares de pacientes mostrando a eficiência do remédio e a segurança desse remédio. A partir daí, nós podemos administrar essa medicação com segurança. Na questão da cloroquina, nós já tivemos vários estudos mostrando, estudos assim, observacionais, mostrando, em alguns casos, benefício. Mas a gente não tem dados robustos para falar assim com segurança. Usem a cloroquina, usem a azitromicina em tal situação que vai ser benéfico e ela é segura. Baseado nisso, o Hospital Albert Einstein está capitaneando um estudo multicêntrico com 70 UTIs aqui no Brasil, em que vão ser avaliados mais de 2.000 pacientes que vão fazer uso da cloroquina com azitromicina em diversas situações. E a partir daí, aí sim, nós vamos poder chegar e dar para a população dados científicos robustos se é seguro e se é eficaz. A partir daí que nós vamos ter uma decisão mais concreta a respeito dessa situação. E uma pessoa que já pegou o Covid-19, ela pode pegar novamente? Aquilo que eu falei, né? Nós ganhamos uma imunidade que nós não sabemos como que é essa imunidade e por quanto tempo vai durar essa imunidade. Alguns relatos já mostraram que pessoas pegaram pela segunda vez, mas isso daí é extremamente raro. Hoje em dia, pelo menos num período mais curto de tempo, essa pessoa vai estar imune, mas nós não sabemos por quanto tempo vai ser essa imunidade. Se Deus quiser, quando a virose já vai passar. Muito bom. Doutor, para terminar, eu tenho uma pergunta. Aqui em São Paulo, tenho visto em algumas praças que continuam abertas, mas através da televisão eu tenho visto no Rio de Janeiro, nos calçadões, as pessoas praticando esporte. A gente sabe que é importante, a gente precisa praticar esporte, mas com que distância as pessoas podem, por exemplo, num calçadão, correrem, porque elas passam, às vezes, muito pertinho uma da outra? Então, a rigor, de 1 a 2 metros você tem que ficar à distância das pessoas. Eu sou um pouco radical, Cláudia, nesse aspecto, pelo seguinte: nós temos que respeitar as ordens dos nossos governantes. Se foi feita essa ordenação, pelo menos aqui na nossa cidade de São Paulo, foi baseada em estudos, a avaliação e opinião de especialistas a esse respeito. E, ao meu ver, você vai me perguntar, numa rua vazia, numa praia vazia, eu resolvo passear com a minha esposa. Teria algum problema? Ela está morando na mesma casa, nós estamos isolados juntos. Não teria problema. Porém, se todos pensarem da mesma maneira, aí que vão surgir as aglomerações. Então, eu sei que a atividade física é muito importante, você sair, tomar sol, é importante e é saudável. Porém, nós estamos no momento de isolamento. Nós temos que manter a quarentena. Essa quarentena, aparentemente, está mostrando resultados. Acho que o governo assim, estadual acertou nessa solicitação, está mostrando resultados e essa quarentena é para beneficiar a todos, a toda a população. Vamos aguentar um pouco mais para depois a gente poder estar livre para poder passear,
abraçar os amigos. Eu gostaria muito de ter ido aí quando você me fez o convite, estar junto de você, mas é a situação. Nós temos agora todo mundo conversando por Zoom, pelo Skype, mas se Deus quiser, logo, logo nós vamos vencer essa batalha e vamos estar todos juntos, felizes e comemorando mais uma vitória nossa. Bom, muito obrigada. Só para terminar, o consultório para quem é cardiopata precisa do cardiologista, ele está funcionando ou nesse momento o coração tem que funcionar perfeito, não pode chiar? Como é que é isso? Sabe que isso é muito importante que você falou, né, Cláudia? Veja, pelo menos, eu estou na minha rotina normal. Muitas pessoas que precisam fazer um check-up, nós postergamos, mas pacientes que precisam ser atendidos, nós estamos atendendo normalmente. Inclusive, teve um estudo muito interessante mostrando que em Nova York teve um aumento de 800% em número de paradas cardíacas domiciliares. Ou seja, as pessoas com receio de sair de casa, elas estão minimizando os sintomas cardíacos, uma dor no peito, uma falta de ar. A pessoa não sai de casa para isso. Então, se você tem algum problema cardíaco ou algum outro sintoma, não hesite em ligar para o seu médico e muitas vezes ir até o serviço médico, porque você pode estar com um problema mais sério. Então, qual a minha sugestão? Entre em contato primeiro com o seu médico. Divida com ele quais são os seus sintomas e o risco-benefício de você sair de casa. A partir dessa decisão, se precisar, vá ao seu médico, você vai estar saindo de casa, não é ir a um shopping, você pode com a sua máscara, você vai ser atendido e você vai evitar as doenças corriqueiras. A vida segue. Nem toda doença é o Covid-19. Muitas pessoas vão ter suas fraturas, problemas abdominais, problemas cardiológicos, e nós temos que tratar de todos esses problemas enquanto estamos nessa pandemia. E os problemas cardiológicos têm que também aumentar. Existem inúmeros empresários, comerciantes que estão extremamente estressados com a situação econômica do país. E isso daqui, como nós sabemos, pode ser um fator de risco para problemas do coração. Então, divida com o seu médico se você deve ou não fazer um exame, sair de casa e para ter essa segurança que a sua saúde está em ordem. Muito bom. Muito obrigada, doutor Marcos Nobel. Um abraço para o seu querido pai, doutor Elias Nobel. É sempre um prazer muito grande falar com você, viu? Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Um abraço para você, para todos os seus telespectadores. E, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí. Com certeza. Obrigada. Tchau, doutor Marcos.